Eu estou dentro de uma área comercial, né, Gilmar? Então, não tem outra forma de eu mostrar o que eu estou fazendo e provar que aquilo funciona, senão por números. Quanto mais a gente cresce dentro ali da carreira de design, menos a gente fala de design e mais a gente começa a falar de negócio. Quando o design ele se torna um silo apartado do time de negócio, ou ele não interage, cria-se uma barreira. Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio do Tuia Design Talks. O Tuia Design Talks é um podcast que vai falar da integração de design e UX com as áreas de negócio das empresas. Nessa segunda temporada nós estamos conversando com líderes de design e de UX de empresas nacionais e internacionais. A Tuia é um estúdio de design localizado aqui em São Paulo. E hoje a conversa vai ser com o Ivan Bilhó. Ele é UX Shopper Manager na Mondelez Internacional. E hoje a gente vai conversar sobre os desafios e o dia a dia do UX e Design na indústria e também conversar sobre a carreira do Ivan, que é bem diversa. Então, seja muito bem-vindo, Ivan. Obrigado, Gilmar. Prazer estar aqui com vocês hoje para a gente comentar um pouquinho aí da minha trajetória. Sim, com certeza. Então, para a gente começar, eu vou pedir para você se apresentar para os ouvintes, né? Bem, eu sou o Ivan, eu tenho 37 anos, às vezes a gente tem que contar, que eu nem lembro qual que é a idade, para de contar uma hora. 37 anos, sou casado, tenho uma filhinha pet, um cachorrinho de 6 anos de idade e sou uma pessoa que gosta muito de games, eu gosto de tecnologia, sou muito introvertido também, então provavelmente aqui em algum momento eu trave, mas estou muito feliz por estar aqui hoje com você, Gilmar. Muito bom, espero que a gente faça um ótimo episódio aí, que sua carreira é muito interessante. Seu dia a dia hoje também é bem diferente do que a gente está acostumado a ver em UX, né? Então, agora eu vou falar para você contar um pouquinho sobre a sua formação acadêmica, como foi. Ah, legal. Olha, Gilmar, eu comecei, eu brinco que às vezes eu tentei fugir de design e acabei voltando, né? Porque a primeira vez quando eu comecei a faculdade, eu comecei fazendo design gráfico. Eu fiz 1 ano e meio de design gráfico na Belas Artes, né? Era o que eu entendia que eu queria para minha vida, gostava muito, né, da parte de mexer com softwares como Photoshop, Fireworks, né, que já não existe mais, né, que a Adobe descontinuou. E eu me apaixonei por esse mundo, né, por esse mundo do visual, né. E ao mesmo tempo, na época que eu comecei a fazer a faculdade, também comecei a trabalhar, né, comecei a trabalhar ali na época na Itaú Seguros como operador de call center. E foi um momento que eu estava tentando estágio, buscando ali alguma oportunidade para estagiar dentro de design. E a coisa não foi acontecendo, não foi no ritmo que eu gostaria. E eu comecei a crescer dentro do Itaú. E aí chegou um momento, Gilmar, que eu falei assim, poxa, estou dentro de uma empresa grande, né? Estou tendo oportunidades de crescer. E eu sentia que o design, pelo menos na época, na forma como o curso estava estruturado, ele tinha uma perspectiva muito da arte ainda, do design gráfico, e pouca conexão com o negócio. E aí eu falei, tá, se eu continuar nesse caminho, crescendo aqui dentro do banco, eu não vou ter essa oportunidade de usar aquilo ali efetivamente, né? E aí, qual que seria o meio termo? Onde que eu teria um meio termo que eu teria uma visão de negócio, ainda teria alguma coisa de design? E aí eu pensei em fazer publicidade. Eu tranquei, então, o design gráfico e fui fazer publicidade e propaganda, né? E anos mais tarde, estou aqui de novo, né? Em design e UX, né? Então, por isso que eu brinco que eu tentei fugir, mas acabei sendo reconduzido, né? Conforme passou o tempo. Então, sou formado em publicidade e propaganda, né? Publicidade e propaganda na Anhembi Morumbi. Depois, eu fiz uma especialização em uma pós em arquitetura de informação, quando ainda chamava, né? Assim, UX chamava ainda arquitetura de informação lá atrás. E depois um MBA em ciências do consumo aplicadas ali na SPM. Muito legal. Essa pós foi acho que a primeira pós, né? Acho que foi uma das primeiras. Uma das primeiras. A primeira acho que foi Faber Ludens, lá em Curitiba. E aí depois eu acho que a Thaís, na época, a Thaís Campos, ela abriu esse curso de arquitetura de informação na Impacta. Mas aqui em São Paulo, não sei, talvez tenha sido a primeira. Acho que foi a primeira. Eu cheguei a participar um pouquinho aí. Um pouco mais antes ainda, dos grupos de estudo da Impacta, acho que era 2004, 2005, que depois aí tinha a Thaís, tinha o Palamed, tinha o Guilherme Reis, aí começou ali a tomar corpo e foi esse curso, né? Uhum, exato, que acabou se materializando nele, né? Muito legal. E hoje você está no Mondelez Internacional, né? Você
está atuando ali como UX Shopper Manager. Como foi sua carreira até chegar a esse cargo que você está hoje? Legal. Eu passei praticamente 10 anos primeiro ali dentro de Itaú, né? E eu comecei como operador de call center. Então, eu atendia as ligações na seguradora, né? Itaú Seguros. Então, era um atendimento que a gente recebia as ligações dos atendentes, fazia consultas de apólice, abertura de sinistro. Sinistro é quando bate o carro ou tem algum acidente, alguma coisa. O nome é sinistro, literalmente, né? E fui crescendo. Aí virei técnico de seguro júnior ali dentro. Pouco tempo depois, analista de planejamento, fazia o dimensionamento das ligações que iam ser recebidas, analisava os relatórios. E aí eu consegui ir para o que eu queria mesmo, que era analista de comunicação, que era cuidar ali dentro da central, da intranet, da central de atendimento, onde tinham todos os procedimentos. Então, tudo que o atendente precisava fazer, ele atendia uma ligação de um assunto, ele tinha que ir lá na intranet, consultar essa informação para executar ali com o cliente que estava na linha. Então, o papel era cuidar disso, fazer a organização, a taxonomia, a organização, a arquitetura de informação e também cuidar toda a comunicação, layout, e-mail marketing para enviar para os clientes. Para os atendentes, né? Falando, procedimento novo, isso está acontecendo. E foi o meu primeiro contato com arquitetura de informação, ainda que eu não soubesse o que é arquitetura de informação naquela época, né? E aí o que acabou acontecendo é que, um pouco tempo depois, a gente foi fazer um outro projeto para fazer a mesma implantação da intranet numa outra empresa do Itaú, que era a Garantec, que era Seguros de Garantia Estendida, que não existe mais. E aí, na época, contratou-se uma consultoria que chamava XGen, e eu conheci o Carlos, que era um dos consultores, e ele estava liderando ali o projeto, e ele me falou, né, em determinado momento, Ivan, você sabia que tudo isso que você faz por trás tem um método, né, que é uma ciência, né, de certa forma? Aí eu desconheço, né? Sou novo aqui, não conheço nada disso. Estou fazendo aqui por osmose, né? E aí ele me indicou o livro do Steve Krug, né? O Don't Make Me Think, Não Me Faça Pensar. E aí aquele meme, né? De explodindo a cabeça, né? Falei assim, poxa, é isso que eu quero para minha vida, né? Eu quero fazer isso. E aí que eu fui fazer depois a pós ali de arquitetura de informação na Impacta para me especializar dentro disso. E pouco tempo depois ali ainda no Itaú, eu consegui me movimentar para uma área que a gente chamava de canais eletrônicos. Não existia time de UX na época ainda. Esse time de canais eletrônicos, ele era um papel meio híbrido, sabe? Que era assim, você era meio PO, você era meio UX, então você fazia desde o desenho da tela, você alinhava tudo com do projeto com o negócio, entendia o escopo. Mas foi legal que a gente vai aprendendo um pouquinho, né? De um papel mais abrangente e estruturando isso. E aí, com o passar do tempo, a área foi se especializando. Então, de canais eletrônicos, eles separaram o que era PO, produto, para um lado, e o UX para o outro. E aí sim eu consegui me especializar e focar ali. Então, de 2012 até mais ou menos ali 2016, foi esse período de canais eletrônicos até o momento que eu saí lá do Itaú para ir para a B3 um pouco mais tarde. Mas foi um período assim de crescimento gigante, porque a empresa estava crescendo, aprendendo. Então, tinha muito treinamento, tinha muita roda de conversa e a gente foi crescendo todo mundo junto, sabe? Então, para mim, foi uma experiência super legal ali e foi a minha formação. Enquanto design, assim, foi o Itaú, que é uma empresa que tem, assim, eu acho que, historicamente, tem uma preocupação com essa perspectiva, né? Sim. E aí, depois, Gilmar, aí eu saí, fui para a CETIP, né, que é uma empresa de mercado imobiliário, derivativos, que acabou sendo adquirida pela BMF Bovespa, né? Então, elas se fundiram, na verdade, e se tornaram a B3. Aí, fiquei 4 meses na CETIP e 4 meses na B3, depois que ela virou e tombou. E lá, o meu papel era ser o primeiro designer do time, da empresa, e levar essa perspectiva para influenciar a melhoria dos produtos de mercado imobiliário. Que a gente estava falando especificamente ali de um sistema que era para o vistoriador. Imagina ali no financiamento, quando você vai financiar um imóvel, seja por qualquer banco, né? O vistoriador, depois de visitar o imóvel, ele tem que dar um input. Ele tem que incluir isso, né? As fotos, os comentários dele ali dentro do sistema. E esse sistema, ele era meio cruzinho, ele não tinha uma usabilidade adequada. E aí eu fui para lá para justamente melhorar isso, ajudar, né, a melhorar a usabilidade e também disseminar essa perspectiva de design dentro da empresa como um todo. Comecei a fazer treinamento com os times, e aí eu acho que eu também fui tomando gosto por essa coisa de ensinar, aprender, também que depois eu acabei virando professor, né? Mas fiquei 8 meses ali dentro da CETIP, da B3, e mais tarde
surgiu uma oportunidade ali no PagSeguro, para ser especialista de design e tudo, e eu fui. E o PagSeguro foram 3 anos e 3 anos, assim, de bastante crescimento também. Eu acho que ali no Pag, eu tive a oportunidade de, primeiro, ajudar ali na construção de conta digital, um aplicativo de conta digital dentro do PagSeguro. Fiquei 1 ano como especialista cuidando disso. Tinha uma Mari, que também hoje trabalha como design manager no Nubank, que cuidava toda a parte de UI, a gente duplava. E a gente construiu essa proposta do que mais tarde seria incorporado ao aplicativo do PagSeguro mesmo, né? Que até então havia uma perspectiva de criar uma conta digital, um aplicativo, e o aplicativo da maquininha ser uma coisa diferente. Mas tomou-se uma decisão ali de negócio de mesclar as 2 coisas, né? E aí juntou, e faz bastante sentido, porque a base de clientes do PagSeguro é gigante, né? E aí rentabilizar essa base. Então, eu fiquei 1 ano ali cuidando dessa parte da parte de UX, e aí surgiu uma oportunidade para virar coordenador de UX, né? E aí assumi alguns outros assuntos. Então, comecei a olhar cartão de crédito, comecei a olhar a conta digital que eu já estava tomando conta, e aí fui agregando item por item, investimento, seguro, virei design manager, então fui crescendo. E era um momento que o PagSeguro passou ali de 200 pessoas para 2.000. Então, você cresceu junto com a empresa, e a empresa foi se especializando, contratando cada vez mais pessoas, e, poxa, foi um momento, assim, particularmente da minha carreira, bastante gratificante, porque foi onde eu me tornei design manager, acabei criando um time com 20 pessoas, tinha 2 coordenadores, e a gente vai crescendo, vai crescendo. E como meados ali de 2020 já tinha começado a pandemia, finalzinho de 2020, surgiu a oportunidade de ir para o Nubank, para começar, né, escalar, na verdade, porque começar já tinha começado, mas o time de seguros, de design de seguros dentro do Nubank. Eram 2 pessoas que tinham e estava para começar a lançar o seguro de vida. E aí eu fui com esse desafio de escalar, de começar a contratar outras pessoas. A gente lançou seguro de celular, a gente lançou o seguro, começou os preparativos, porque foi lançado um pouquinho depois que eu saí, o seguro de automóvel, o seguro prestamista. E eu escalei o time ali de 2 pessoas para 8 no final. A gente tinha cerca ali de 4 designers, mais 2 UX researchers, um content designer. Falha a minha memória, assim. Então, foi um momento legal no Nubank, e para mim foi um divisor de águas, porque o Nubank era a grande referência, é uma empresa que é muito gerida por métricas, e métricas de design. E foi o lugar onde eu comecei a entender e aprender a importância do impacto de design. Porque até então a gente sempre olha, óbvio, a gente tem ali uma perspectiva de olhar o design pelo estético, pelo visual, pela usabilidade, mas como que a gente conecta isso com o negócio, né? Eu acho que o Nubank foi o grande divisor de águas nesse sentido, eu aprender a olhar design e correlacionar aquilo que a gente está entregando com o time de negócio, com o impacto que está sendo gerado pelo cliente financeiro, seja diminuição de abandono num fluxo, num funil, seja um aumento de conversão, seja um aumento de receita. Então, sempre olhar com essa perspectiva. E aí, pouco tempo depois, quase 2 anos depois, surgiu essa oportunidade de mudar completamente, de sair do segmento financeiro, que eu já estava há quase 15 anos, né, e ir para uma indústria. E eu achei mega interessante porque era algo muito diferente. Às vezes eu sou um pouco inquieto com as coisas. Eu fico incomodado e eu quero mudar um pouco. E eu topei o desafio. Falei assim, bora. Sabendo que é um ambiente que não entendi design, que eu ia ser o primeiro da espécie, né? Ali eu brinco que eu ainda sou o primeiro da espécie, tal qual foi ali na época na B3, e que ia ter que construir aquilo do zero, em passinhos de formiguinha, e aqui estou hoje. Muito bom. Parabéns aí pela trajetória. Obrigado. Bem diferente, né? Mudou uma mudança radical ali de setor. Sim. Teve as mudanças de empresa. Quando você tem mudança de empresa, tem essa questão da cultura, de visão, né? Acho que cada empresa tem a sua visão ali, a sua visão como empresa, a sua visão como design, né? Mas mudar de setor para um setor muito tradicional também, né? Que o setor financeiro ele é tradicional, se a gente for pensar, mas aqui no Brasil, né, ele é bem desenvolvido tecnologicamente e também o setor em si, por todo o histórico de hiperinflação que a gente teve e tudo mais, teve um bônus ali que a gente, de certa forma, é mais organizado. É, né? verdade. Só que, ao mesmo tempo, é um setor que é muito regulamentado também, né? Então, você não pode fazer o que você quiser.
Porque no fim do dia também você está mexendo ali com o dinheiro das pessoas, Sim. né? Algo super sensível, né? Então, e agora a indústria, eu acredito que o desafio é similar, né? E essa coisa assim, que eu vejo assim do que você conta, tem esse desafio de ser o primeiro, de começar a cortar o mato alto ali, né? Uhum. Começar a cortar o mato alto e entender também como desenvolver, né? Porque é o que você comentou, ainda que seja a indústria financeira, ela é digitalizada. A indústria não é no mesmo nível, os produtos são diferentes. Então, é cortar o mato alto e entender também como conectar aquilo que a gente faz com a indústria. Não é querer, vamos dizer assim, pôr o mesmo tipo de agenda que eu tinha na outra empresa ali dentro, que não vai fazer o menor sentido, né? Porque a maturidade, né, tanto de design ou digital, é muito diferente, né? Exato. Assim como você trabalha, porque a indústria são bens de consumo, né? E financeiros geralmente são serviços, né? Não são tangíveis, Não é né? palpável, é. Então a tecnologia você consegue usar muito mais do que a indústria, né? É verdade. Você pode falar pra gente, contar um pouco o que é a Mondelez, o que ela faz, como ela atua? Claro. Muito provavelmente, acho que quem está ouvindo a gente, assistindo, não vai saber o que é a Mondelez, né? Assim, pelo nome. Mas certamente as pessoas já consumiram algum dos produtos que a empresa faz, né? Então, a empresa, a Mondelez, ela é um spin-off, ela foi apartada do que era a antiga Kraft Foods, né? Depois que ela comprou uma série de marcas. Então, a Mondelez ela é uma indústria, tal qual Unilever, tal qual Procter & Gamble, só que ela é focada em snacks. Então, ela é dona das marcas Oreo, House, Trident, Clube Social, Chocuque, Traquinas, que mais Tang, Toblerone, Milka, só coisa gostosa, né? Então é difícil até não engordar trabalhando ali na Mondelez, para ser bem honesto. E é uma indústria, obviamente, né? Então que cuida dessas marcas que estão presentes, estão fortemente ali dentro do cotidiano das pessoas aqui no nosso país, né? E tem uma distribuição a nível nacional e vende para os varejistas, né? Vende esses produtos para supermercados como Carrefour, Pão de Açúcar e por toda a América Latina também, né? É uma empresa, na verdade, que ela tem presença mundialmente. Ela está em todos os lugares. E tem marcas que são mundiais e tem peso, como a Oreo, né? A Oreo é uma marca com um peso gigantesco, né? No mundo como um todo. Sim. Milka também, né? Milka, Toblerone também, são marcas super famosas também. Bis é só aqui no Brasil? Ou... Bis, sim. É? Existe, o produto até tem em alguns outros locais, mas não com essa marca que a gente tem aqui no Brasil. A Mondelez, ela costuma chamar alguns dos produtos de joias de cada país. E o Bis é uma joia do Brasil, como a gente chama. Que é um produto que nasceu aqui, ele praticamente é um produto de extremo sucesso, como tal qual o Sonho de Valsa, Ouro Branco, mas ele é muito especificamente aqui do nosso país. Entendi. Tem até o estádio, né? O Morumbis também, o Trocadilho, que também foi uma sacada genial do nosso time de marketing lá. Foi muito bom mesmo. Só colocou um S. Foi uma letra, o patrocínio de nome mais fácil, né? Só colocou um S. E o pessoal usa, né? Acho que tanto a imprensa quanto o torcedor. Não é tipo você pegar uma estação Morumbi, claro, que é da CPTM. Ninguém vai falar Morumbi, claro, é só Morumbi, né? Sim. Fica muito mais fácil porque não mudou a essência, né, do nome do que tão conhecido pelas pessoas, né? Só adicionar um S ali, você chama no plural e pegou muito fácil. Sim. E você está há 3 anos agora na Mondelez, né? Você entrou ali sendo primeiro ali designer. E como você vê a evolução do design na Mondelez durante esse período? Legal, Gilmar. Eu vejo que tem sido feito um trabalho eu costumo brincar de formiguinha, né? Eu ali estou numa posição onde eu respondo dentro de um time regional, né, para a nossa VP de e-commerce, para a Latam. E dentro desse time regional existem diferentes expertises e eu estou ali com essa expertise de user experience, né? Então, nessa posição gerencial, onde eu não tenho um time, o meu papel é de influenciar, né? Então, primeiro, acho que o primeiro ano foi entender bastante a indústria, porque eu venho de um mercado completamente diferente, financeiro, digitalizado. Então, entender muito o negócio, entender que oportunidades a gente tinha de começar a aplicar ali a disciplina. Então, pesquisas, basicamente começou muito com pesquisa, né? Então, por exemplo, nos primeiros anos, no primeiro ano,
a gente fez um diagnóstico a nível Brasil e outros países, como México, Colômbia, para entender como que estava sendo a experiência do comprador dentro dos principais clientes da Mondelez. Os clientes da Mondelez são os varejistas, os supermercados, né? E isso ajudou a gente a nortear o que pode melhorar dentro dessa experiência, como que a gente pode ser um consultor, literalmente, né, desses nossos clientes para ajudar eles. E isso é uma coisa que a gente sempre é importante diferenciar, né? O cliente da Mondelez não é o cliente final. O cliente da Mondelez é o varejista e o cliente final do varejista é o que a gente chama de shopper ou comprador. Daí o nome, né, do UX Shopper Manager, né? Então, esse foi o primeiro grande passo. Com essa pesquisa, o que eu comecei a fazer ali naquele primeiro ano é entender quem a gente pode começar a pilotar, né, fazer algum projeto, mostrar para o cliente como que a gente pode desenvolver a categoria, né? E aos pouquinhos a gente foi ganhando espaço, aos pouquinhos a gente foi conseguindo mostrar projetos e mostrar resultado, porque eu estou dentro de uma área comercial, né, Gilmar? Então, não tem outra forma de eu mostrar o que eu estou fazendo e mostrar, provar que aquilo funciona, senão por números, né? Porque não é uma questão de falar, design, essas são as melhores práticas de design, isso é usabilidade, são as heurísticas. O nosso repertório técnico não funciona nesse sentido, nesse momento. Se eu quero convencer, se eu quero influenciar que a agenda de UX esteja presente dentro desse dia a dia, o que eu preciso fazer, no fim das contas, é entender quais são as necessidades dessas pessoas, né? Então, além dessa pesquisa, a pesquisa ajudou a fazer essas conexões. Tinha um diagnóstico do que estava acontecendo com o comprador. Eu comecei a conversar com os meus principais stakeholders ali, né, o time comercial, entender o que você está passando, qual que é o teu resultado, a sua meta esse ano de aumentar em vendas. E aí começando a fazer algumas conexões e começando a propor, olha, vamos fazer isso para tentar ver resultado? Vamos aqui fazer uma pesquisa, vamos aqui propor uma melhoria para esse cliente. E aí, aos pouquinhos, ganhando espaço. Que foi o que aconteceu ali no segundo e hoje vem acontecendo no terceiro ano, né? Então, criando mais projetos, conversando com mais clientes e, aos pouquinhos, construindo esses cases. Aos pouquinhos, criando situações, não situações, mas mostrando de maneira concreta que a disciplina ela pode, sim, ajudar ali na melhoria dos resultados, sabe? Sim. É muito legal você colocando, porque eu lembro de um outro convidado, o Felipe, da CNP, que ele fala que antes de falar de design, a gente tem que falar a linguagem do negócio, né, para ser melhor entendido. E do que você colocou aí, basicamente, você não fala de design, só fala de negócio, né? Exatamente. Porque trabalha com um time comercial que basicamente é faturamento, né? Essa que é a meta. Exatamente. Eles têm métricas que são, por exemplo, sell-in, sell-out. O sell-in, salvo engano, posso estar 100% equivocado, mas sell-in eu vendi, por exemplo, no meu cliente. O sell-out é o meu cliente vendeu para o comprador dele. E essas são as métricas principais. Eles estão acompanhando isso, vendo as estimativas, market share, qual que é a penetração do produto ali daquele mercado, qual que é o tamanho da categoria. E a gente vai precisando aprender isso, porque se a gente não aprende, a gente não consegue promover essas conexões, né? E é interessante você ter falado isso também, porque eu lembro de um gestor que eu tive no Nubank, que era um diretor, ele era norte-americano, ele tinha vindo da Amazon, e ele sempre falava pra gente, não só pra mim, para os outros diretos dele, ele falava, quanto mais a gente cresce dentro ali da carreira de design, menos a gente fala de design, mais a gente começa a falar de negócio. Porque mais a gente vai estar em reuniões, em conversas com pares, e a gente precisa entender a estratégia da empresa, articular isso, né, e traduzir isso para quem está com a gente, para os nossos times, para executar isso por meio da perspectiva de design. Mas na mesa de negociação a gente está falando de linguagem de negócio. De negócio. E como você vê a maturidade de design na Mondelez? Hoje, eu ainda acho, e não é um demérito, tá? Mas é uma maturidade ainda baixa. Por quê? É um trabalho que começou há pouco tempo. A gente está falando ali de praticamente 3 anos, né, que a gente começou esse trabalho de construção da disciplina dentro de design. E também, design ali não vai ter a mesma importância no sentido estratégico como tem num banco digital, como era quando eu trabalhava no Nubank, como era quando eu trabalhava no PagSeguro, né? Ali a gente está entendendo ainda como fazer essas conexões. Então, é um momento de construção de cultura, né, de treinamento, que é algo que também fiz ao longo desses últimos 3 anos, explicando, gente, olha a importância de uma usabilidade ali para o desenvolvimento da categoria,
olha a importância da gente ter a melhor experiência para o shopper, seja nos nossos canais, porque a gente tem canais internos também, né, sites internos, para o varejista, para o vendedor, que é por exemplo, o exemplo mais prático que eu gosto de dar é aquela cara que tem um barzinho na esquina que está comprando um Trident para ter ali na caixa dele. Ele compra no nosso site, a loja Mondelez. E a gente também, obviamente, faz essa consultoria para os nossos clientes maiores, né, como os varejistas grandes. Mas, então, é uma maturidade que vem se desenvolvendo. E tem um caminho longo ainda a percorrer, muito por conta da natureza da empresa. Ela é uma indústria, né? E ela tem processos super bem estabelecidos que funcionam muito bem para essa parte física, né? Desenvolvimento de produto, pesquisa de marketing, teste. Tudo isso já está muito bem estabelecido. E a indústria passou a explorar o digital com muito mais força da pandemia em diante. Porque foi na pandemia que a indústria viu, poxa, todos os meus clientes fecharam as lojas. Ninguém está indo no supermercado. Está todo mundo comprando online. Como que eu faço agora para garantir, né, que o meu produto seja comprado online por essas pessoas que estão indo no supermercado, seja no Rappi, seja no Pão de Açúcar, seja em qualquer que seja a marca, né, ou o site, ou o formato. Como que eu consigo penetrar essas jornadas? E aí foi que a indústria começou a entender e falar, opa, talvez eu precise aqui de alguém com uma perspectiva de UX para me ajudar a navegar dentro desse universo. E com o passar do tempo, o tamanho, né, dali, quando a gente fala do total de vendas do online para o offline, vem aumentando, né? Óbvio, eu não diria que vai superar, né, o número de vendas que é feito online vai superar o offline, não. Mas esse gap, né, ele tem diminuído, porque as pessoas têm tomado um comportamento cada vez mais omnicanal. Ora eu seleciono online, ora eu seleciono offline, de acordo com a minha necessidade. E mais do que isso, mesmo aquele que seleciona o offline, né, que vai, por exemplo, na loja física, ele pode ter sido influenciado pelo online. Ele pode ter começado a jornada dele pesquisando o produto num site e terminado por comprar no físico. Sim. Então, a indústria entendeu isso e falou, poxa, eu preciso começar a investir mais dentro de digital e vem investindo e entendendo como estruturar. Muito bom. Legal esse movimento aí, né? E acho que a pandemia acabou impactando... É verdade. Todo mundo, né? Todo mundo. Ninguém saiu incólume, né, nessa. Porque aqui eu já falei com convidados de educação, foi muito impactado. Saúde foi impactado. E são setores tradicionais, né? E a indústria também foi impactada, né? Também foi. E foi uma surpresa, né? Porque ninguém esperava, né? Teve que fazer uma virada muito brusca, né? Todo mundo teve, né? Sim. Tipo, se adaptar a vender de forma diferente, trabalhar de forma diferente, porque não podia ter o contato, né? Exatamente. Que é o principal meio. A indústria, como algo tradicional, provavelmente tem equipe de vendas, tem tudo ali, que basicamente deve ser tudo muito presencial, né? Muito presencial. E são estruturas enormes, né? Estruturas gigantescas mesmo. Sim. E como é a estrutura e o tamanho da equipe de design da Mondelez? Eu brinco que eu sou uma equipe hoje. Eu sou o que a gente conceitua ali, até por ser um time regional, né, o Center of Excellence, né, que tem os termos norte-americanos, porque é uma empresa norte-americana, né? Então, nesse papel de Center of Excellence, eu sou o manager e eu tenho ali contrapartes em cada país que cuidam dessa parte de gerenciamento, né, do que a gente chama de flywheel, né, que é a loja perfeita online, né, que talvez o paralelo mais interessante para entender essa loja perfeita online é quando a gente olha para o físico, existem pessoas, né, de merchandising que estão dentro da loja de qualquer cliente e eles ajudam a definir onde que vai cada produto ali na prateleira, como que é a distribuição da prateleira, onde em cada nível cada produto vai ficar, tudo aquilo ali tem uma lógica por trás, né? E da mesma forma a gente tem no online, né? E a Mondelez, entendendo isso, começou a criar esses papéis também dentro de cada time, em cada país, para fazer essa gestão da loja online, desde a parte de pesquisa, né? Porque você tem que... É uma batalha, tal qual a gente tem no Google, para a indústria, os resultados de busca ali dentro de cada varejista é uma batalha. Você tem que garantir que você tem o título correto, a descrição correta, porque para estar no primeiro resultado orgânico, é um trabalho de SEO fora do Google.
E cada varejista tem um motor de busca diferente. Então, você tem que entender como funciona o motor de busca daquele varejista, para você posicionar. Aí tem as imagens, então tem toda uma gestão que tem que ser feita para garantir. E tem a minha perspectiva de UX, que eu vou auxiliando eles a navegar dentro desse universo. E mais do que isso, não só fazer esse trabalho de gestão de conteúdo, de SEO, mas também entender como que a gente melhora e desenvolve a categoria dentro ali do varejista. Porque muitas vezes, imagina que assim, tem páginas ali, né, que dentro do varejista que você clicou ali em chocolate na seção, é uma página só de resultado, mas você pode explorar formatos ali. Você pode colocar um banner, e o banner é interessante para o varejista porque ele pode vender o espaço para mim, enquanto indústria, para o meu concorrente, quem quer que seja. Você pode ter filtros melhores com tipos de chocolate, tipos de biscoito. Então, é um trabalho de UX ali ajudando, né, a melhorar essa experiência, desenvolver a categoria e auxiliando essas pessoas, as minhas contrapartidas ali em cada um desses países. Então, hoje, respondo ali para a VP de e-commerce, né, Latam, e tenho essas contrapartidas, mas que eu atuo por influência. E esse é o meu grande desafio, né? É influenciar, porque eu não sou gestor dessas pessoas, eu não posso demandar, eu tenho que convencer elas. Convencer por A mais B que isso vai ser benéfico, vamos envolver aquele cliente, vamos executar esse projeto com aquele cliente. E assim, não só com eles, mas com o time comercial como um todo, né? E atuando por influência, estendendo esses tentáculos nesse sentido. Muito legal. Porque você acaba não... Tem uma parte de UX ali, mas a maior parte é o relacionamento, né? Sim. É tipo usar, assim, a parte técnica, mas não falar tecnicamente e mostrar tanto para essas pessoas que trabalham com você, como para os clientes, né, os supermercadistas, as redes, que fazendo aquelas, talvez pequenas alterações, pode ter um impacto na venda ali no final, Exato. né? Você pode vender mais produtos, assim, vender mais quantidade por cliente ou vender para mais clientes. Pode ter um ranqueamento melhor dali do seu produto. E isso é muito sutil, né, digamos. Porque, assim, você não vai mudar o e-commerce do cliente, né? Exato. E entender como abordar, né? Porque aí a gente conta muito com a parceria com o time comercial, né? Eu me sento com eles e a gente entende qual vai ser a abordagem. Depende muito de um relacionamento prévio da indústria com esse cliente. A gente cria os espaços, né, em conjunto com o time de e-commerce para apresentar os nossos projetos, as nossas propostas e, obviamente, a gente vai chegar ali com 10, 12 ideias que a gente teve ali de melhorias que a gente pode fazer, né, para melhorar e desenvolver aquela categoria dentro do cliente, mas entender, dado o nível de desenvolvimento tecnológico dele, dadas as prioridades dele, o que ele consegue fazer daquilo. Porque não vão ser as 12, né, ideias que a gente teve que ele vai conseguir implementar ou que são prioridades para ele. Então, tem também esse trabalho de negociação que o time comercial ajuda muito para a gente chegar em um consenso e tentar elencar daquelas 12 quais são as que a gente vai conseguir, de fato, implementar. Sim, muito legal. A Tuia fez um projeto, tem um pouco de similaridade, que ele, nos 2 anos da pandemia, os 2 primeiros, a gente trabalhou com o Subway, e a gente trabalhava no menu do Uber Eats. Então, a gente tinha limitação ali de formato, de tamanho, de tudo. Mas a gente conseguiu melhorar muito a questão de arquitetura de informação, nome das categorias, porque, assim, quando a gente começou, eram nomes internos, não eram nomes dos concorrentes. Então, a gente mudou. Depois, a descrição dos produtos tinha muito adjetivo, né? Porque vinha do marketing, a gente deixou mais sutil ali para mostrar só o ingrediente. Depois tinha foto que não tinha um close no produto, né? Era uma foto que era bonita, mas pelo celular ela não ficava visível. Né? E depois a gente foi estudando ali, a gente fazia melhorias mensais. A gente sugeriu criar 2 novas categorias, que eram produtos que não tinham proteína, que tinham uma margem de lucro maior. E assim, depois de 2 meses, uma das categorias dobrou as vendas e a outra aumentou 50%. E assim, a margem de lucro era maior. Então, a gente impactou no negócio ali, fazendo mudanças sutis. A gente não podia mudar a plataforma, né?
e depois disso que a gente fez, eles replicaram para os outros aplicativos. E é bem isso, né? É uma questão de como eu, enquanto perspectiva cliente, te aporto um conhecimento, né? Porque você, às vezes, enquanto plataforma, no caso do exemplo do Uber Eats e do Subway, né? O Uber Eats tem centenas de categorias ali dentro, né? Tal qual o Rappi, iFood. E ele, por mais que ele entenda a jornada como um todo, existem peculiaridades em cada jornada dependendo da categoria, né? E ninguém melhora a indústria ou o cliente ali no caso para ajudar a plataforma a entender como navegar ali dentro, né? E como promover essas melhorias, né? Porque as categorias são diferentes, né? Sim. Como o design está na hierarquia da Mondelez? Hoje o design como um todo, né? A gente tem essa parte de UX que está ali com o Center of Excellence comigo e a gente tem um design físico, né? Hoje a gente não tem tantas trocas efetivas porque o time de design físico, ele é regional também. Ele tem cerca de 5 pessoas, né, comandado ali pela Ruli. E ele se preocupa basicamente com embalagem, né, com a forma como as marcas estão sendo aplicadas ali nessas embalagens, padrões. Então, esse controle e as agências que fazem a produção desses elementos, né, ali tanto das embalagens e a aplicação e a confecção efetivamente. E tem essa perspectiva de UX, né, que está nascendo agora nesses últimos 3 anos comigo ali dentro desse Center of Excellence. E existe ali, obviamente, ali dentro do time regional, existe já uma estrutura bem definida, né, ali do design físico. E nessa estrutura que eu estou hoje, eu respondo, como eu tinha mencionado, para a VP de e-commerce. Então, eu estou dentro de um time de aceleração, mas eu não tenho um time dedicado comigo. Se eu tenho um projeto, a gente trabalha muito com outsourcing. Então, seja por meio de agências, seja por meio de projetos que a gente contrata alguma agência específica para executar uma pesquisa. Então, hierarquicamente, eu tenho uma influência maior, porque eu estou participando das decisões, dado para quem eu respondo, mas não existe um time com mais designers por hora ainda, porque é sempre um desejo, obviamente, da gente ir construindo, e eu acredito que com o passar do tempo a gente vai conseguir chegar nesse resultado. Sim, com certeza. Ir colocando a sementinha ali, mostrando o valor e crescendo, né? Exato. E isso também é uma coisa que eu lembro também da conversa que eu tinha mencionado aquele diretor da Amazon, né, do Nubank, que veio da Amazon. E ele falou, algumas mudanças, ele falava na época, né? Algumas mudanças que ele implementou na busca da Amazon, ele demorou 3 anos para conseguir. Porque é aquele trabalho que ele falava, e ele sempre brincava, Ivan, fala uma vez, vai, pede uma determinada mudança, falaram não, tenta de outra forma, muda, vai de novo, e vai tentando, até que em determinado momento aquilo entre. E é um trabalho que tem que ter paciência, especialmente numa empresa, né, que é um transatlântico. A Mondelez é um transatlântico, ela é gigante, é uma multinacional. Não é de um dia para outro que a disciplina ela vai começar e vai ter um monte de gente ali dentro. E a mesma coisa e-commerce. O projeto de e-commerce até começou antes, ali dentro da Mondelez, da pandemia em 2018. E hoje ele tem uma grande relevância, mas é um trabalho de formiguinha, pouco a pouco, conquistando um resultado, conquistando o outro e consolidando aquilo, né? Sim. E como é a relação de UX e Design com as áreas de negócio da Mondelez? Eu diria que é boa por conta, hoje, de eu estar ali no meio desse contexto, né? Não tem um silo, e eu acho que essa é uma dificuldade, até por experiências anteriores também. Quando o design ele se torna um silo apartado do time de negócio, ou ele não interage, cria-se uma barreira, né? Cria-se uma barreira ali de relacionamento, de proximidade de metas em comum. E hoje, ali na Mondelez, por estar dentro desse contexto inserido no negócio, eu entendo exatamente o que está acontecendo, qual que é a estratégia que está sendo traçada e qual que é o objetivo a ser alcançado. Com isso, eu tenho muito mais facilidade de articular o que precisa ser feito, ali qual que é a perspectiva de design que a gente vai adotar para atingir aquele objetivo, como que eu posso apoiar aquelas pessoas, né? Então, isso facilita muito, né, o dia a dia. E aí eu tenho que atuar pela influência para garantir que aqueles projetos que eu entendo que são importantes e que vão ajudar as pessoas a atingir aquele determinado objetivo, eles aconteçam. Então, eu tenho que convencer também as pessoas por meio dessa influência. Mas, por isso, por conta dessa proximidade. E em experiências anteriores também, eu acho que, citando o PagSeguro e Nubank, eu vejo também isso. Quando o design, que eu tinha mencionado, é uma estrutura muito vertical, distante de negócio,
rola um pouco daquela diferença, né? Aquele sentimento de que o design não está inserido na decisão, não está próximo. Os times mais bem-sucedidos que eu trabalhei é onde o design ele tinha um reporte em comum com o time de produto. Ele estava ali muito mais próximo dentro da estrutura. E eu acho que, inclusive, o Nubank se destacava dessa forma. Eu não sei se ainda é assim, mas design estava dentro da BU e respondia matricialmente para a BU. Tinha um reporte para design e tinha um reporte matricial para o negócio. Isso facilita, porque você está ali naquele contexto. Sim. Você está direto ali no dia a dia do negócio, né? Exato. Você não está apartado. Não é um time à parte, que aí você tem que ir buscando os outros times para ter essa abertura e tudo mais. Você não é como se fosse... Talvez a analogia que dá para fazer é como se fosse uma agência in-house, né? Que você é acionado para executar um projeto. Não, você está ali no mesmo barco com todo mundo e tem que fazer parte daquela estratégia e entender como que você vai contribuir para aquilo, né? E o legal é que, assim como você colocou, né? Você está ali dentro e você sabe todas as metas, entende tudo que é. Então, você consegue relacionar qual projeto pode ajudar, qual meta pode influenciar e fazer essa relação, né? Você tem essa visão do negócio, né? Sim. E provocar, né? Tentar ali falar, a gente poderia fazer isso de forma diferente, trazendo até para a mão deles, né? Por que a gente não explora uma pesquisa com o shopper? Fazer essas conexões em meio a essas reuniões e defender a perspectiva, né, desse comprador, de que em tudo que a gente faça, em qualquer meta que a gente está traçando, que a gente saiba para quem que a gente está traçando, né? Quem que é o nosso cliente final, no fim das contas. Para quem que a gente está fazendo aquilo. Sim. E você pode contar um case de sucesso que você tem na mão da Liz? Claro. Tem um projeto que é o mais recente que a gente fez, que é esse trabalho que a gente chama de e-Category Captains, né? Que é como ser o capitão de categoria digital. Então, é um projeto onde a gente começou muito pequenininho, a gente tem expandido ao longo desses 2 últimos anos, né? Elencando clientes que a gente possa ser esse consultor na perspectiva da experiência do comprador. E aí eu vou em algum cliente, bato na porta dele e falo assim, olha, fulano, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de um varejista, né, aleatório, mas um Carrefour. Eu notei que aqui a gente vende um determinado hoje número de unidades de óleo ali dentro e a gente quer expandir isso. Vamos pensar formas, eu queria te mostrar aqui, apresentar uma proposta de como a gente poderia expandir o tamanho da categoria de biscoitos online. E isso é importante também, João. A gente não vai numa perspectiva de falar, a gente quer vender mais óleo, ou a gente quer vender mais lacta. Não, a gente quer te ajudar a vender mais biscoito. A gente quer te ajudar a vender mais chocolate online. Então, a perspectiva é, eu estou querendo te ajudar a desenvolver essa categoria. Isso vai ser benéfico para mim e isso vai ser benéfico para você. E aí, a gente monta a estrutura, todo um playbook, né, com uma série de melhorias que a gente entende que são necessárias, algumas mais prioritárias e outras nem tanto. E inclui ali também melhorias de usabilidade, coisas que a gente possa identificar ali mais críticas, né, na perspectiva de UX mais técnicas, mas sempre tentando trazer essa perspectiva de negócio, que vão ser coisas que vão agregar valor e produzir resultados para ele. Produzir resultados para esse varejista. E uma das técnicas que aí eu fui ajustando com o passar do tempo comecei com o playbook, aí você faz a imagem, né? Você literalmente constrói de novo o site do varejista com a melhoria que você quer fazer. E aí você nota que talvez no primeiro momento não produziu o impacto que eu gostaria. E aí comecei a adotar uma tática de vídeo. Trazer isso em formato de vídeo, um protótipo com um vídeo ali, tudo construído no Premiere. E aí eu acho que eu comecei a acertar a mão porque isso encanta. É muito diferente da gente apresentar alguma coisa estática do que a gente apresentar alguma coisa ali, literalmente a navegação que está sendo feita, apontando quais são as melhorias. E aí o cliente começa a entender e tangibilizar aquilo. Porque, de novo, a gente está falando com pessoas que são de negócios. Dificilmente, Gilmar, nessas conversas que a gente tem com o varejista, está o time de UX deles. É o comercial. É o comercial que está ali do outro lado. E aí, quando ele entende aquela importância, ele entende que aquilo vai ser benéfico para ele, aí sim ele passa a envolver os times técnicos, ele traz TI para a conversa num segundo momento, UX, e aí a gente começa a trabalhar juntos para fazer, né, acontecer aquela melhoria.
Mas esse é um projeto, então, que a gente começou e hoje a gente tem 10 clientes que a gente já executou melhorias neles, né? Alguns a gente consegue resultados porque, obviamente, são empresas. Mondelez é uma empresa, o varejista é outra empresa. Nem toda empresa fornece o dado para a gente mostrar o impacto real que houve, quanto que aumentou em vendas, quanto que aumentou em conversão, porque são dados sensíveis, obviamente, né? Depende muito da negociação da indústria com aquele varejista. Mas quando a gente consegue, a gente já vai elencando o case e montando. E aí eu tenho um par de dados ali dentro desse time de aceleração Latam que me ajuda a criar modelos para a gente entender se a gente faz isso, por exemplo, com outro varejista, qual que vai ser o impacto que a gente vai ter, quanto que a gente vai conseguir aumentar de percentual de vendas, quanto que a gente vai conseguir aumentar de market share. E aí a gente já vai para a proposta falando, olha, essa alteração que a gente tem aqui, com base no nosso histórico, a gente estima que a gente vai aumentar em 3% a sua conversão. Que a gente vai trazer 25 mil reais a mais por mês, esse tipo de coisa. E isso muda totalmente a conversa. Então, a gente tem clientes no Brasil já, México, Colômbia e também... Equador não, é Colômbia e Peru. São os clientes que a gente já conseguiu, em todos esses países, utilizar dessa estratégia e conseguir construir esses resultados, sabe? Muito legal. E você falou que foi premiado também, né? Foi premiado todo esse projeto, porque a gente tem ali dentro dentro dessa estrutura de UX, né, que eu tenho ali de COE, eu reporto para Shopper Insights, né, que a gente chama, né, matricialmente, que é como se fosse um grupo de trabalho em comum que a gente tem, né? E Shopper Insights é pesquisa de marketing, é pesquisa para entender jornada do shopper, entender um pouco de qual que é o consumo daquela categoria. E existe um prêmio anual em várias categorias e tem uma categoria que é Digital Commerce. E ano passado, esse projeto todo de capitania da categoria, né, de Category Captains, ele foi o finalista e venceu ali nessa categoria de Digital Commerce, como o melhor projeto global da Mondelez nesse desenvolvimento de categoria. E para a gente foi uma felicidade gigante, né, que a gente tenha ganhado, porque a gente estava competindo com países que são muito mais desenvolvidos em termos de desenvolvimento de categoria online, como Canadá, como Estados Unidos, que tem uma maturidade digital muito mais alta. Sim, com certeza. Muito legal isso, muito legal o projeto, né? Você colocando aí, falando, basicamente você foi evoluindo ele para falar a linguagem do negócio. Aí quando você fala que o vídeo deixa mais tangível, essa questão de UX, assim, é muito interessante, né? Que você falou que geralmente não vai falar com pessoas de UX ou tudo mais. No meu dia a dia também na Tuia, eu falo com pessoas de UX, mas a maioria não são, os compradores em si, a maioria não são pessoas de UX. E eu tento falar da forma mais didática e menos técnica possível para a pessoa entender. Porque assim, basicamente, ela vai ter uma necessidade ali que ela não sabe se é uma pesquisa qualitativa, quantitativa, ela não sabe se é um focus group, ela não sabe. Ela tem a necessidade, aí ela vem até a gente e pergunta qual é a melhor técnica ou metodologia para fazer. E aí você tem que contar isso para ela, tem que explicar para ela. No meu caso, eu deixo mais tangível mostrando as entregas que a gente faz, porque basicamente vão ser entregáveis ali no final do dia para ela entender, tipo, o que eu estou vendendo isso daqui. Porque basicamente a pessoa que vai comprar UX, vai fazer, ela quer um carro, digamos, mas ela não sabe a diferença do Fusca e da Ferrari. Uhum. Ela quer um carro. E aí você tem que entender se para ela um Fusca tá bom ou se tá uma Ferrari, né? Isso, dependendo do contexto, até para pessoas de UX. Por exemplo, a gente já vendeu projetos de design system ou mesmo pesquisa para gerentes, coordenadores de UX ou tudo mais que não tinham conhecimento tão profundo da técnica. E aí você tem que ir lá explicar para ele como vai ser o projeto, quais vão ser os entregáveis, para ele entender isso, né? E como isso vai ajudar o negócio dele, né? Exato, fazendo essa tradução, né? Porque no fim das contas, e principalmente para esse time de negócio, né, o importante no final das contas é o resultado. Ele quer saber como aquilo vai ajudar ele, né? Sim. Ele não está interessado no techniques, né? Que nem a gente comentou. Ele quer saber, ok, você vai fazer qual, de maneira geral, o macro que você vai fazer, não precisa entrar em muito detalhe, e bora lá. Se vai atingir o resultado, tô dentro, né? Sim. É muito legal isso, né? Tipo, o importante mesmo é a gente falar o que o receptor dali, o que a outra pessoa vai entender, né?
E aí na linguagem dela, né? Exato. Então isso é bem legal aí, parabéns por esse projeto, pelo prêmio. Obrigado. E como você colocou agora, a gente falando sobre inteligência artificial, você falou que a Mondelez tem um programa mundial, né, sobre isso, de política e tudo mais. Você pode contar um pouco para a gente sobre isso? Sim. A Mondelez, apesar de ser uma indústria, nesse ponto de inteligência artificial, ela está mais avançada, né? Eu acho que, aliás, ela tem uma preocupação e já está mais antenada em andar para frente. A gente já tem um assistente interno digital que foi construído ali para a empresa como um todo, baseado no Google Gemini. E o que eu posso dizer assim, que de maneira geral, hoje, na Mondelez, existe uma preocupação com geração de conteúdo. Então, estão se construindo formas como que a gente pode gerar esses assets, né? Que são os assets do produto, especialmente dentro desse ambiente digital, né? As imagens que são veiculadas ali, de maneira mais fácil e rápida. Então, tem se investido muito nesse sentido. Existe uma governança bastante centralizada também na Mondelez quanto a qualquer tipo de projeto que possa ser construído de inteligência artificial. Então, ideias que surjam, eles têm que passar por um comitê interno para avaliar tanto eventuais oportunidades e, de fato, estruturar aquilo para que ele seja um projeto que possa ser benéfico não só para uma unidade local, porque, como eu mencionei, é uma multinacional, que acaba sendo a Mondelez, mas globalmente, né, para todas as unidades de negócio. Então, acaba sendo um pouco mais burocrático, mas muito por conta do tamanho da empresa, mas acaba estruturando de uma maneira muito mais clara para que um eventual benefício e esse projeto ele possa ser escalado para todo mundo e não necessariamente só para um local e mitigar também eventuais riscos, porque tudo é muito novo, né, hoje de inteligência artificial. E a cada 6 meses... A tecnologia, a gente já passou da lei de Moore, né? Hoje em dia, a cada 6 meses, os modelos computacionais eles já estão muito mais avançados e agregando coisas diferentes. Então, é muito rápida a evolução. Mas, como eu mencionei, acho que o grande foco hoje é encontrar esses meios de como que a gente vai gerar esses assets, né? E otimizar esse trabalho de gestão de marca nessa parte digital, né? Tal qual. E a gente tem várias ferramentas hoje em dia no mercado, né, que já estão começando a engatinhar nesse sentido. A gente tem o Adobe Firefly, que já produz algumas imagens, mas aqui o trabalho seria mais focado nos produtos mesmo. Os produtos, em como ter esse repositório digital, né? Exato. Porque acaba sendo algo complexo, né? Sim. Tem um... A gente fez até um cliente que a gente atendeu da área de fast food, que um dos maiores desafios dele era a imagem de produto. Porque, assim, tinha muita troca, aí a fast food é um pouco diferente de indústria, tinha muita troca, tinha muitos formatos, porque tinha totem, aplicativo, site e tudo mais, e, assim, não tinha uma catalogação tão boa. Então, assim, tinha muito retrabalho, a chance de dar algum problema, uma coisa muito alta, não tinha um controle, então às vezes podia estar uma imagem em uma mídia, uma outra imagem em outra, tinha questão de valores também, então acredito que da Mondelez é um desafio um pouco similar, porque sim, a atuação é mundial, não é só Brasil, né? Exato, e é interessante você fez esse paralelo da catalogação como um todo. Eu acho que também tem um outro fator para a indústria como um todo, que é o custo do photoshooting, né? De você ter que tirar a foto, imagina, qualquer campanha que você quer fazer, né, com um produto, e aí você quer colocar num cenário, por exemplo, numa mesa, ali com outros produtos, com leite, com alguma coisa, e tudo isso tem um custo. Você ir para o estúdio, né, abrir câmera, filmar ou fotografar, e aí depois catalogar tudo isso. E a inteligência artificial vai vir de uma maneira que ela vai permitir que você faça isso direto no computador. Você pode treinar o modelo, né, para ele produzir esses dados. Uma vez que ele entenda como que é o seu produto, ele pode colocar ele naquele ambiente, né? Ele pode reproduzir aquilo. Vai ter um impacto muito grande, com certeza. Exato. E como você vê o futuro da indústria e como o design pode ajudar nesse futuro? Eu vejo que assim, a indústria ela está cada vez mais digitalizada, se digitalizando, né? Em meio a esse processo, entendendo como os canais digitais eles se tornaram incrementais aos canais normais, né, de venda ali dela. E para mim o design ele tem esse papel, né, hoje, nesse escopo de entender como que a gente otimiza essa jornada do shopper, né, dentro desses varejistas, como que a gente melhora
o posicionamento, o desenvolvimento dessa categoria ali dentro, né, para que ela tenha mais proeminência, tal qual foi feito ali nos supermercados físicos no passado, né? Com esse trabalho de gôndola, com o trabalho também de posicionamento de alguns produtos no caixa. Mas eu vejo também um campo que, para mim, ele é muito importante, que está relacionado à inteligência artificial. E em que sentido que eu digo? Não no sentido de geração de algum asset ou geração de site, mas a forma como a gente busca o produto hoje, ela vai passar por uma transformação, né? A gente já sabe que, por exemplo, hoje, a maior parte das buscas, né, de produto, quando você fala de uma busca estruturada pensada no produto, você não vai no Google. Se você tem um produto em mente, você vai em um varejista e vai fazer a pesquisa daquele produto naquele varejista, na sua preferência. Agora, com a inteligência artificial e um agregador como um Perplexity da vida, você vai passar a conversar com ele e pedir para ele montar uma lista de produtos para você adquirir no seu supermercado favorito, ou procurar por um produto específico, já adicionar no carrinho. Então, a lógica de como a gente compra vai começar a mudar. A gente vai ter que começar a entender cada vez mais como que a gente influencia, como a gente penetra essa jornada dentro do mecanismo conversacional ali de inteligência artificial, seja um Perplexity, seja um Gemini, um Claude, mas como que a gente se insere ali dentro, né, e conversa com essas indústrias de tecnologia, de inteligência artificial, né, para dar mais destaque para o produto, porque inverte completamente a lógica. Como que você vai garantir, né, a gente sabe que no Google, para você ter um resultado orgânico, você precisa ter um título bom, um SEO bom, mas qual que é o critério para você aparecer primeiro na inteligência artificial quando ela perguntar qual que é o melhor biscoito? Ou quero comprar o melhor biscoito? Não tem hoje. A gente ainda está trabalhando com uma caixa preta. E a gente precisa entender, e esse vai ser um papel muito forte de UX ali dentro das indústrias, em ajudar a navegar em meio a essa incerteza e entender como a gente constrói essas jornadas dentro da inteligência artificial de compra. Muda muita coisa. Porque basicamente aí hoje vocês têm o trabalho de se posicionar dentro dos sites dos clientes, né? Basicamente. Exato. E aí vocês vão ter um novo trabalho de como se posicionar nas ferramentas de busca. Exatamente. E entender como porque hoje não existe ainda formatos pagos dentro dessas ferramentas, né? Mas vai chegar um momento, por exemplo, talvez um ChatGPT, o próprio Perplexity vão vender retail media, né? Ou intelligence media, vamos chamar assim, né? Espaços dentro para rentabilizar aquela plataforma também, né? Então a gente tem que entender como entrar, como antecipar algumas dessas coisas já e se preparar para isso, porque é uma mudança. Uma coisa que a gente costuma também pensar lá imagina que você quer ter um estilo de vida mais saudável, você vai ter um assistente virtual lá na frente e você já pede para ele montar a lista de supermercado baseada nesse seu objetivo, que é ser uma pessoa mais saudável. E aí, como que você penetra uma lista de supermercado dessa dentro da inteligência artificial? Então, tem inúmeros desafios que tem pela frente ali com o advento desses assistentes que vão ajudar ali a otimizar um pouco desse processo, né? Que você não tenha que entrar no site da pessoa. E vai aumentar o trabalho e o desafio, né? Sim, muito. É muito legal, né? Porque é um setor, eu nunca tinha pensado isso. É um setor muito tradicional, que de certa forma ali, ele sempre... Basicamente a indústria não precisa falar direto com as pessoas. Ela fala na mídia e tudo mais, mas o foco de venda delas são os supermercados, os atacadistas, varejistas. Não são os consumidores finais, né? E ela vai ter que começar a pensar também no consumidor final, né? Exato, porque é como se fosse uma desintermediação, né? Vou fazer um paralelo que talvez não seja um pouco mais esdrúxulo, mas da mesma forma que a gente teve o Uber, né, ali tendo... Antes a gente tinha os táxis, a gente ia direto no táxi, né? Entrou o Uber e a gente conversa com o Uber e ele seleciona ali os lugares, o táxi que vai levar a gente a determinado lugar. Vai ser uma dinâmica parecida. Ao invés de eu ir no supermercado, eu vou na inteligência artificial que vai, talvez, para o meu critério preço. Eu quero o melhor biscoito, preço, para minha região. E ele vai lá com o algoritmo dele entender qual que é o melhor varejista com preço e me trazer aquela opção. E aí eu tenho que começar a entender como trabalhar dentro desse ambiente, né? Trabalhar com essa lógica que é muito diferente da que a gente tem hoje, né? E aí a indústria também tem que entender como gerir isso e que mecanismos, que ferramentas que ela vai adotar ali para ter relevância.
no fim das contas, né, Gilmar? Sim. É um pouco similar ao trabalho do motor de busca que você colocou ali dos parceiros, mas é uma busca aberta, né? Exato. Não é uma busca de um parceiro, é uma busca para todas as pessoas, né? Exato. Independente, né? E você não tem controle. Você Sim. não tem controle, você tem que ter uma presença holística, vamos dizer assim. É um desafio interessante. E tá chegando, já é realidade. A Perplexity, por exemplo, já está testando esse modelo de compras online nos Estados Unidos. Já tá? Já tá. Já tem o piloto funcionando. Eles não expandiram para nenhum outro país, até onde eu sei, mas eles já estão permitindo que as pessoas façam compras de produtos pelo Perplexity, só pedindo, e ele já faz, automatiza e já faz a compra. E eu acho que, de maneira geral, até, isso não se resume a nós, né, a indústria. Para qualquer um. Imagina que lá na frente, que a gente tem a evolução desses assistentes virtuais, imagina a desambiguação, não sei nem se a palavra está correta, mas imagine que a gente tenha um mundo onde você não precisa acessar o app do Itaú para consultar o seu saldo. Se você plugou ali a Perplexity ao Itaú, você pode simplesmente digitar qual é o meu saldo no Itaú e ele vai puxar aquilo. A gente não vai precisar mais do aplicativo e a gente vai reduzir a importância do design do aplicativo. Quero fazer um Pix. Eu tenho conectado a Perplexity ou qualquer inteligência artificial que seja no meu banco, ele já faz pela interface. Então, tudo isso desintermedia, né? A gente passa a centralizar em um único modelo essas transações, essas ações cotidianas do nosso dia a dia e a gente não precisa ficar abrindo um monte de aplicativo. Só que isso tem vários desafios de consistência, como que a gente chama, aparece ali dentro da ferramenta, mas é um mundo por vir mesmo. Tem desafio de tecnologia, de segurança. Sim. Também deve impactar muito o design, porque hoje a gente trabalha muito com tela e elementos ali, componentes, e a gente pode mudar. É uma tendência que mude para algo muito mais conversacional. Vai ter o nosso trabalho ali, vai ter o design ali para pensar a estrutura de como responde, mas vai mudar, né? Vai. A Tuya tem um parceiro de desenvolvimento que está trabalhando muito com chatbot, assistente, né? Ele está até trabalhando em um para a Tuya, e daí ele mostrou um pouco da ferramenta de programação e tudo mais, e ele mesmo falou, Gilmar, aqui precisa de UX, porque assim, a forma como eu respondo, o que eu respondo, o jeito que eu respondo, quando eu respondo, o programador não vai saber. Tem que ter um pouco de writing ali, tem que ter um pouco de UX mesmo, de colocar. Ele falou, eu continuo programando, mas ali o tom da conversa, como vai falar, precisa de uma pessoa ali que tenha essa visão de experiência, não é só desenvolvedor. Então, ele até colocou ali, o futuro vai ser uma junção, assim. E o UX, basicamente, ele vai ter que aprender um pouco mais de codificação e tudo mais, não codificar em si. Como o desenvolvedor vai ter que também ter uma visão maior de UX para fazer isso, né? Porque Sim. Isso, quando começou, era tudo apartado, né? Hoje já está começando a caminhar e vai caminhar cada vez mais, né? Exato. E aprender qual é o prompt adequado, né? Como a gente pergunta efetivamente ali para a inteligência artificial, né? A forma correta de se perguntar. Para a gente conseguir o resultado que não seja enviesado, para que a gente consiga o resultado que seja efetivo, né? Eu, por exemplo, tenho brincado um pouquinho com o Gemini para fazer código, né? E hoje, ele já permite você, sendo designer, dependendo do prompt, se você explicar de maneira bem coesa aquilo que você quer estruturar, qual que é a linguagem, ele consegue produzir todo o código já. E já te dá e já interliga. Você tem ferramentas do Google Gemini, tem o Google CLI, que é um terminal de PowerShell que você consegue ali plugar, você consegue ver as pastas e ele já produz o código, ele altera todos os códigos das páginas, faz as interdependências. E assim, eu não sou programador, não entendo nada de Python. Ele faz tudo, eu só vou pedindo e ele vai construindo. É um mundo novo. É um mundo muito novo. E agora você aí tá na liderança, né, e criação de equipes, né, há vários anos, então já criou várias equipes, aí equipes médias, grandes, tem esse trabalho de começar a disciplina nos lugares por onde você passa. Qual conselho você daria para as pessoas que querem ascender para a liderança ou estão começando na liderança agora?
Acho que o primeiro, e é um pouco do que a gente falou aqui, é entender que conforme você sobe, você fala cada vez menos de design e você tem que falar cada vez mais de negócio. Você tem que ter um perfil generalista. Obviamente, existem lideranças ali que mais específicas, mais técnicas, né, que são muito focadas no core, no craft, né, da disciplina, mas as maiores oportunidades, a gente tem visto isso acontecer, especialmente depois da pandemia, né, que as vagas dentro do nosso mercado começaram a se enxugar, a gente vê um perfil generalista mais com uma importância maior, porque as empresas têm menos budget, né? E aí, você ser generalista e entender de negócio te dá um trunfo. Então, se você quer um cargo de liderança, na minha perspectiva daqui em diante, é você entender isso e refletir se você gosta, se você está disposto a isso, porque não é fácil, você tem que não abdicar, você vai continuar gostando daquilo que você faz, você vai continuar interagindo com o seu grupo, com os seus designers, mas você tem que estar aberto a aprender algo que não é a sua zona de conforto. Aprender sobre a métrica, aprender o resultado do negócio, entender e mergulhar naquilo, porque você só vai conseguir dar relevância para design se você conseguir se fazer entender naquela mesa de negociação. Se você fazer entender em meio àquele contexto, e você não vai se fazer entender impondo a sua agenda de design, falando assim, nós precisamos fazer isso. Não, você vai ter que fazer paralelos. Esse é o seu objetivo? Eu posso fazer, o seu objetivo é aumentar 1000% as vendas. Esdrúxulo, mas 1000% das vendas. Eu posso executar esse projeto que vai te ajudar a fazer isso. Você tem que entender a necessidade do outro. Sim. Entender o que ele precisa e aí criar esses paralelos. E segundo, acho que também para lideranças muito novas, eu gosto bastante de qualquer mudança que eu faço, eu gosto de estabelecer esse plano de 90 dias, né? De entender, você tem que se estruturar. 30 dias, os primeiros 30 dias é mergulhar de cabeça e entender o que está acontecendo, o negócio, entender quem é o seu time, se interessar genuinamente por as pessoas, porque ser gestor de pessoas, ser um líder e ser gestor de pessoas, você tem que ser inspirador, você não é chefe, né? Você tem que ser realmente aquela pessoa que ajude, você vai ter diferentes níveis de maturidade dentro do seu time, pessoas com maior senioridade que você pode delegar um pouco mais de espaço e permitir que eles... tenham mais contato ali realmente com alta liderança e que eles aprendam, se desenvolvam. Outros que você vai ter que pegar mais na mão e ajudar a desenvolver a parte de craft, né, a parte visual ou a parte de UX, o entendimento técnico. Então, dosar isso e saber, né, que a liderança não é uma questão de ser bonzinho ou ser amado por todo mundo. Não, você tem que saber ser uma pessoa humana, não perder os seus valores, mas você trabalha com uma empresa e você também tem que saber cobrar. Você tem que saber também pedir resultados ali dessas pessoas. Então, dentro desse plano de 90 dias, construir tudo isso na sua cabeça e imaginar como que você vai executar ali, né? Sim, muito boas dicas. Essa do plano é interessante mesmo, tanto do plano quanto a linguagem, né? Que à medida que você vai ascendendo, você vai ficando menos técnico e mais relacional, né? E aí é muito mais a questão ali de como você fala, como você faz as pontes, porque aí você tem o lado político também, sai esse lado técnico, né? E essa questão do plano também é interessante para você entender o contexto, né? E como você vai atuar ali, como vai mudar ou criar uma nova realidade, né? E principalmente porque isso, quando a gente fala né, a gente falou dessas pessoas que estão esperando, né, ouvir você de uma maneira mais... com essa linguagem de business, isso é muito comum no mundo corporativo, que alguém que assuma ali uma cadeira, né, construa esse plano, entenda o que ele vai fazer e reporte isso para a liderança dele, né, seja qual for o nível, um diretor reportando para um VP reportando para o CEO, isso é algo meio que básico, né, você ter construído. Então, de novo, a gente está tratando se a gente quer a gente já ganhou o assento na mesa, né, se a gente quer manter esse assento na mesa e a gente quer que as pessoas se façam entender o que a gente faz, a gente tem que adotar processos semelhantes, adotar eu odeio a palavra mindset, mas esse modelo mental semelhante, né? Sim, com certeza. E agora você pode dar uma dica de conteúdo, aí pode ser um livro, série, que você... Olha, um livro que até mencionei no início da nossa conversa, que para mim foi, e para quem está começando, não necessariamente, né, para quem está já buscando uma posição de liderança, mas o Don't Make Me Think, né, o Não Me Faça Pensar, do Steve Krug, para mim foi, assim, abriu horizontes, muito pelo momento que eu estava, mas é um livro que, independente do nível, se a pessoa não leu, eu recomendo, porque eu acho que é bem interessante, e ele não fala, de novo, de maneira técnica.
ele está falando da importância, mostrando por que é tão importante a nossa disciplina, né? Por que o UX tem a relevância que ela tem hoje em produtos digitais. Então, é um livro que, para mim, é bastante marcante assim, na minha trajetória. E tem também o Universal Methods of Design, que é um livro também... ele não tem versão brasileira, mas ele é muito interessante porque ele tem um compilado de diversas técnicas de design que podem ser aplicadas. Então, às vezes, a gente está em dúvida ali e, ao invés de reinventar a roda, pensar, vamos montar um workshop dessa forma, não sei o quê, já existe uma base ali com várias técnicas diferentes, desde... vamos dizer, sonda cultural, pesquisa quantitativa, tem descrições, exemplos, então isso ajuda a gente a catalogar, olhar ali e pensar, poxa, eu tenho esse desafio, vamos dar uma olhada ali, dependendo da minha etapa ali, vamos dizer, dentro do Design Thinking, que técnica que eu poderia adotar ali para resolver esse problema. Então isso ajuda muito no dia a dia, especialmente quando a gente fala de técnica, porque a gente tem inúmeros afazeres, né? E não vamos ficar reinventando a roda, né? Então, para mim também é um livro que eu acabo recomendando bastante. Muito bom. Esse Não Me Faça Pensar é como se fosse uma bíblia, né? É um clássico, é um clássico. Tal qual o Information Architecture, lá, do livro do Urso Polar também, que é o outro clássico. E o do Norman ali, do design do dia a dia. O design do dia a dia. O Não Me Faça Pensar também foi o primeiro que eu vi. Aí tinha um do Felipe Memória. Felipe Memória, que ele era designer da Globo.com, não era? Era designer. Aí depois ele fundou a Hilde, né? E também tinha o dele e a Bíblia. Foram os 3 primeiros ali. Mas o Não Me Faço Pensar, ele é bem aberto, né? Qualquer pessoa pode ler e entender ali, né? Exato. Uma pessoa de negócio pode pegar esse livro e vai entender numa boa, sem muita dificuldade. E o de métodos é interessante também, porque a gente não precisa reinventar, né? Já tem muita coisa assim, como a gente colocou mesmo, né, na conversa, que a gente fez ali publicidade, comunicação. As técnicas ou métodos de pesquisa, eles não mudam tanto. Pode ter uma abordagem mais nova, diferente, mas a essência ali, o princípio é o mesmo. Exato. A gente só tem que entender o contexto que a gente está, qual é o desafio e qual é a melhor aplicação ali, né? Exatamente. E parar, e eu acho que esse é um mal, particularmente uma opinião pessoal, mas eu acho que é um mal um pouco da nossa área, né? De reinventar, dar novos nomes e até a nossa disciplina mesmo. Eu lembro isso já faz 5 anos atrás, quando eu fiz um curso da Nilson Norman, que o Norman criticava o fato da gente não ter uma consistência no nosso nome da nossa disciplina. A gente já foi chamado de arquiteto de informação, a gente já foi chamado de UX designer, a gente já foi chamado de product designer, e com o passar do tempo a gente vai querendo mudar o nosso nome. Agora, marketing é marketing sempre, vendas é vendas sempre. A gente não consegue criar essa identidade, a gente fica alternando, mudando, e só prejudica a gente. Sim. E a mesma coisa com as nossas técnicas, assim, querendo dar roupagens novas. Não tem essa necessidade. Sim. Mas essa é uma opinião pessoal. Eu concordo também, não precisa não. É porque geralmente quem quer dar uma roupagem tem um objetivo comercial ali. Não é um objetivo técnico. Do ego, né? Ali de patentear aquilo como um método seu. É bem... Enfim, né? São questões da nossa área. Sim. E como o pessoal te encontra nas redes sociais? Nas redes sociais eu tô no LinkedIn, né, como Ivan Bilho Toledo, Bilhó Toledo, e também tô no ADP List, que é um site, né, para mentorias ali também, se a pessoa tiver interesse, também tá lá Ivan Bilhó Toledo, é BILHO Toledo. Muito bom. Então, muito obrigado, Ivan, pela participação ali, por contar toda a sua história aí, essa carreira bem diferente que você fez, né? Os desafios aí de um setor como a indústria, né? Um setor tão complexo e é muito legal, assim, quando a gente conversou até ali no começo, falou, pô, Gilmar, eu atuo assim e tal, tá dentro do escopo do podcast, né? E eu falei, pô, tá, porque é diferente, né? Você não tem uma equipe ali, você trabalha muito por influência, o que é algo muito interessante. Necessariamente é o seu desejo, você colocou, de ter equipe e tudo mais, mas necessariamente você não precisa começar com uma equipe, você pode começar ali sozinho, ir crescendo, trazendo, a empresa entendendo a importância disso, né? Até falei assim que teve outro convidado que veio, que ele tem assim, ele atua mundialmente
e a equipe são 4 pessoas. E eles, assim, dentro de UX, depois tem outras questões de design, ergonomia, que são outras equipes, mas assim atua. Necessariamente você não precisa ter 500 ou 1000 pessoas, né? Você pode começar ali com o mínimo, a empresa entendendo o valor, dando valor e crescendo a equipe, né? Exato. É como se fosse um exercício de empreendedorismo corporativo, né? Porque a gente não está empreendendo fora, a gente tem muito mais segurança, né? Mas é um pouco disso, de você se arriscar, de você conquistar, você ir expandindo aos poucos, mostrando o resultado. Então, é um empreender, né? Não, é sempre confortável? Não é. Porque é muito mais confortável quando existe ali um reconhecimento, né, da empresa, já sabe a importância, mas tem os seus prós e contras. A gente aprende muito com isso também, se desenvolve como profissional e fica pronto para várias outras situações e outras oportunidades e expande muito mais o leque. Sim, com certeza. Então, muito obrigado, Eu Ivan. que agradeço, Gilmar, pela oportunidade aí. Então, quero agradecer também aos ouvintes e quem está assistindo o podcast. Para quem quiser acompanhar os novos episódios, é só seguir o podcast nas plataformas e também atuar nas redes sociais. Então, um abraço, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.